Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria muito, irmãos, que você abrisse sua Bíblia lá no segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós já estamos falando já há algum tempo, né? Nós estamos falando sobre a questão da família e nós pontuamos alguns aspectos aqui importantes, né? A gente falou de Marcos capítulo 10, versículo 1, onde os judeus tiveram um entendimento errado acerca de divórcio, que nunca foi autorizado ou considerado como um mandamento de Deus. Nunca foi, nunca partiu do coração de Deus essa palavra divórcio, né? E a gente viu que Jesus Cristo nos remeteu lá do início, ou para o início, nos mostrando a primeira família, Adão e Eva. E enquanto Adão esteve na presença de Deus, obedecendo a Deus, né, que não basta só estar na presença, mas tem que obedecer, ele teve êxito. Quando ele desobedeceu a Deus, ele pecou, consequentemente também a sua esposa pecou, e eles foram afastados de uma comunhão que eles tinham com Deus, né? E consequentemente afastados também do jardim, não do paraíso, né? Que eu de uma forma errada eu falei aqui. Mas assim, nós vimos que aí teve alguns problemas, né, irmãos? A gente está no tema família e instituição em perigo, e nós visualizamos ali em Gênesis capítulo 2 em diante, o primeiro homicídio da Bíblia e o homicídio entre família, ou dentro da família, o que se torna mais grave, onde Caim mata o seu irmão Abel, em virtude de não querer se enquadrar na palavra do Senhor. Um dos motivos de Caim ter matado seu irmão foi exatamente porque ele não quis obedecer a Deus. Não está ligado diretamente à sua oferta, não é nada disso. Quando Deus fala, atentou Deus para Abel, e depois ele cita a oferta. Não atentou Deus para Caim e consequentemente para a sua oferta. A gente viu, queridos, que a oferta ela precisa representar o que está dentro de nós, é a intenção. A gente viu Jesus dando um exemplo disso, quando ele estava do lado, o texto fala que ele estava do lado do gasofilácio, e todos os ricos traziam de suas riquezas, grandes riquezas, e depositavam ali no templo. Mas Jesus identificou uma coisa, que eles traziam o que lhes sobravam. E aí ele identifica uma viúva pobre. Olha a classificação de Jesus. Uma viúva, já tinha perdido, né, o marido, pobre. E ela entrega 2 moedas. E Jesus fala assim, essa viúva pobre deu mais do que todos os outros. Mas por quê? Porque aquilo que ela estava dando é o que ela sentia, é o que representava a sua fé. Não era o que sobrava. Não era o que, se der eu faço, se não tiver outro tipo de evento, aí eu vou na igreja. Não é isso. Deus não aceita esse tipo de sentimento, irmãos. Deus não aceita isso em nós, esse tipo de compromisso à distância. Tipo assim, uma faculdade online à distância. Não existe comunhão com Deus à distância. Semipresencial, de pessoa, comunhão com Deus semipresencial. De vez em quando você vai lá fazer a prova. Não, Deus exige de nós uma comunhão bem apertada, bem próxima. É a comunhão que ele tinha com Adão. No final da tarde, na virada da tarde, ele falava e conversava com Adão, naquele jardim tão belo, naquele ambiente tão agradável. Nós falamos que nós precisamos do conselho de Deus diariamente. Crente que se afasta da fogueira, a sua brasa começa a apagar, né?
Já viu aqueles vendedores que vendem amendoim? A brasinha lá está quase apagando, né? E o amendoim já está ficando até frio. Tem crente que tem sobrevivido somente com esse calorzinho bem pequeno da presença de Deus, e geralmente são esses que se escandalizam e se afastam e voltam para o mundo. Mas a ideia que Deus nos trouxe também, irmãos, e aí a gente foi remetido para a questão de Davi em Siclag, né? Onde Davi volta e ele encontra a sua família que foi, ou melhor, ele não encontra a sua família que foi raptada pelos amalequitas. Nós falamos que a serpente que enganou Eva e Adão no jardim, depois enganou Caim, ela agregou um exército, e agora na figura dos amalequitas ela vai lá e toma todos os bens de Davi, destrói a sua cidade, leva os seus filhos e ainda leva as suas esposas. Ele tinha 2 naquela época. E a gente falou do cuidado, da vigilância que nós precisamos ter com a nossa casa. Davi chora, se angustia, fica chateado, mas Davi não fica prostrado, e a gente falou, Davi não culpou a Deus, mas o texto vai dizer que ele se fortaleceu no Senhor, mandou buscar a estola sacerdotal, que era o posicionamento que ele tinha em Deus, ele era o representante de Deus, e aí ele consegue o conselho de Deus para poder ir atrás do inimigo e perseguir o inimigo. Davi vai atrás, consegue eliminar o inimigo e consegue recuperar a sua família. Nós falamos aqui que nós não podemos desistir jamais da nossa família. Jamais. Não podemos desistir da nossa família. E nós também, irmãos, completamos falando que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Esse foi o nosso último encontro. Falamos dos edificadores da casa, daquele que edifica na areia e daquele que edifica na rocha. Nós sabemos que edificar na areia tem mais facilidade. Cavar um buraco na areia, quem não gosta, né? É muito rápido. Agora, cavar um buraco na rocha vai nos trazer mais, assim, esforço e dedicação. Muito esforço e dedicação. Eu não sei se você já fez um buraco, você já cavou um buraco, mas quando nós pegamos aquela pedra, né, você passa a ter um esforço maior. E é muito interessante a gente observar lá Mateus 7,24, que a gente citou, que Jesus fala que o homem prudente é aquele que edifica sobre a rocha. E a gente falou que cuidar, criar filhos, ensinar, dá trabalho. Não é a distância também que nós vamos conseguir educar e conduzir a nossa família. Dá trabalho. Você tem que repreendê-los. Você tem que ensinar ele, ter tempo a ensinar. Eu, às vezes, confesso que falta paciência, às vezes com as crianças, que eu estou muito ocupado, atarefado, e aí, né, às vezes até distraído, concentrado, fazendo alguma coisa, e Yasmin, pai, eu falo, quê? Aí eu, desculpa, filha, né, eu estava tão distraído aqui, fala, me ensina aqui um trabalho, né? Falei, vamos lá, vamos fazer lá o trabalho. E assim, exige dedicação, irmãos, exige esforço e exige vontade de nós, a vontade que nós precisamos ter. Nós também pontuamos isso. E aqui nesse texto que eu queria trabalhar com os irmãos nessa noite, em 2º livro dos Reis, capítulo 20, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu, estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhes disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria livrarei a ti
e esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: toma uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. Vamos orar, queridos, vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, Deus, que o Senhor possa abrir o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa compreender os teus oráculos, e Deus, sermos edificados pela tua palavra. Temos um tema que o Senhor tem colocado em nosso coração, onde nós temos aprendido, Senhor, a proteger, a cuidar, a educar, a trabalhar para que a nossa família não esteja numa situação de risco ou de perigo. Assim, Pai, nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queria muito que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado. Olha para ela. E você estendesse a mão e desse boa noite, boas-vindas. Deus te abençoe. Seja bem-vindo, né? Muito bom, irmãos, nós estarmos aqui, né? Seja você que é visitante, a gente aqui deixa você bem à vontade, não pede para você ficar de pé, falar teu nome, tua idade, CPF, título de eleitor, não faz nada disso, né? A gente deixa você bem à vontade, porque tem muitas pessoas que ficam constrangidas com isso. Então fique-se à vontade. Se o ar-condicionado estiver muito forte, a gente faz uma oração para Deus aumentar um pouquinho lá, né? Mas acho que dá para a gente suportar, que está todo mundo com casaco aí. Nós, irmãos, nós temos, acho que todo mundo tem, né, diante dessa introdução que a gente falou aí dos nossos cultos anteriores, nós temos sempre uma certeza dentro de nós que nós vamos acordar no outro dia. Acho que todo mundo tem isso. Por exemplo, você está aqui e você já tem mais ou menos um planejamento para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Por exemplo, ontem foi quarta, eu trabalhei ontem, hoje eu não trabalhei, mas ontem eu já tinha um planejamento e saberia que o planejamento hoje, para mim, seria um planejamento muito corrido, porque eu teria que ir em 4 lojas distantes uma da outra, comprar, ou pelo menos encomendar o material, para que a gente pudesse montar a laje que a gente vai colocar no dia 28. E a parte mais difícil foi fazer aquele isopor todo caber dentro do carro, né? Eu não apareci dentro do carro, né? Só aparecia isopor, parecia que era o isopor. Só dei uma viagem e coube, né? 2 em cima e o restante dentro, e por baixo da perna, atrás do banco. E eu trouxe isso lá da Avenida Brasil, bem devagarzinho. Dali eu fui na Coferban, encomendei os ferros. Dali eu saí, fui lá primeiro fui lá na loja do isopor, comprei, o cara falou, não tem aqui, você tem que pegar lá no depósito. Falei, puxa vida, né? Aí fui lá no depósito, enchi o carro de isopor, passei aqui, tirei o isopor, fui lá em cima, tirei as vigas que já estavam prontas, botei no chão para secar, fui lá na Estrada da Posse, comprei encomendei o material para sábado, a areia, o cimento, e cheguei em casa já quase que 2 horas da tarde. Foi uma correria, né, muito grande, mas eu tinha já mais ou menos a ideia, o planejamento de que eu conseguiria executar isso hoje. Ontem eu dormi pensando nisso, né? Eu dormi já preparando, já tinha feito os cálculos, né? Puxa a moeda daqui, tira dali, soma R$1, tira R$1, é tudo contadinho, quebra o porquinho, quebra o ratinho, foi quebrando tudo para poder a gente ter, e ainda faltou, eu coloquei aí no grupo da igreja para os irmãos, né? E a gente está nessa fé aí, em nome de Jesus, amém? Nós vamos conseguir, e a gente fez, e tem sido assim ao longo de 8 anos, e graças a Deus, Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Mas assim, você já parou para pensar, se você, né, tá com gás todo aí, a nossa irmãzinha, né? Se você, já parou para pensar, se você não tivesse o dia de amanhã, você já parou para pensar que se Deus levantasse um profeta, ou até mesmo falasse diretamente com você, e a palavra de Deus fosse assim, prepara a tua casa porque você vai morrer hoje. Qual seria, irmãos, a nossa reação? É muito interessante a gente notar que no nosso último encontro, a gente falou da necessidade da gente aprimorar os nossos laços familiares.
Nós falamos que às vezes nós perdemos muito tempo com besteira. E eu falei que até evento com as crianças sem dinheiro eu já fui fazer. Não precisa ter muito dinheiro. Tínhamos lá os pontos aquele posto BR. Simone entrou lá no site, trocou por o ingresso do cinema. Não tinha dinheiro da pipoca, mas tinha pipoca em casa no micro-ondas. Enchi minha mochila de pipoca já explodida lá no micro-ondas e partimos para o cinema. A gente só não deu muita sorte porque chegou lá, não tinha vaga para o filme que elas queriam ver, mas foi o passeio legal porque a gente foi e voltou comendo pipoca fria, mas foi muito bom, né? Nós aproveitamos o tempo, né, o máximo que a gente pode, e a gente deve fazer isso, estreitando esses laços familiares, até porque pode ser o último período, pode ser o último tempo. Nós não somos como uma cadeira que, se cuidar, vive a vida inteira, eternamente. Nós temos um tempo determinado por Deus, e nesse episódio aqui, onde fala desse rei Ezequias, a palavra que Deus mandou Isaías trazer para ele foi: olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você já imaginou se Deus falasse isso com você hoje? Você tem coragem de me ajudar agora? Fala isso para o teu irmão assim, bem sério, como se fosse um profeta Isaías. O profeta Isaías devia ter um cheiro ruim, porque vivia no deserto pregando, devia ser meu compatriota, não tomava banho todo dia, nesse frio, então nem pensar. Então olha para o teu irmão e fala assim, ó, põe em ordem tua casa, fala para ele, porque você vai morrer. Na modernidade a gente fala assim, ó, paga o plano funeral para não ter problema, fala para ele. Se tiver devendo ainda vai ter esse problema. Mas já imaginou, irmãos, a palavra de Deus vindo em nosso encontro nesse sentido, contra a sua vida, onde Deus diria para você, olha, acabou o teu tempo, você não tem amanhã, o teu dia é hoje. Qual seria a nossa reação? Quando a gente olha para a vida do rei Ezequias, nós vemos uma pessoa que fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas cometeu muitas falhas. Quando você lê o texto, tanto antes e o depois dessa grande experiência que ele teve com Deus, ele cometeu erros como nós cometemos, cometeu pecados, né, cometeu falhas, teve medo, ele teve os sentimentos que nós temos. Mas o fato, irmãos, que fez também uma grande diferença, foi o que o rei Ezequias pôde citar e apresentar para Deus. O que ele disse para Deus? O que ele teve como argumentar com Deus, para que Deus pudesse se demover dessa atitude de retirar a sua existência desse planeta? Eu acho muito interessante quando a gente observa a atitude desse rei diante dessa palavra. Primeiro ponto que eu destaco aqui é que o texto vai dizer que o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Você já viu perguntas, isso passa até às vezes em comercial, ou até mesmo em enquete ali na internet, o que você faria hoje se você soubesse que o mundo ia acabar amanhã? Não me fale, porque às vezes sai um monte de besteira, não quero saber o que você faria. Mas o fato é que muita gente pensa justamente em cometer mais e mais o pecado, porque sabe que amanhã não vai ter mais oportunidade. E isso não são poucas as pessoas que entendem que o pecado é como se fosse um pote de vidro cheio de doce de leite, onde que elas possam comer e se lambuzar até a alma. Há um entendimento de que, mesmo que a pessoa soubesse que não teria outro dia, não haveria arrependimento em seu coração. Com muita tristeza isso, irmãos. Há aqueles que muitas vezes estão para morrer e eles falam assim, eu não vou sozinho, eu morro, mas levo alguém comigo. Que tristeza. Configura para nós um coração completamente perverso, um coração sem Deus, sem o controle de Deus, e que realmente tem um lugar reservado que não é o céu.
Mas a atitude do rei Ezequias foi totalmente diferente. Ele vira para a parede diante dessa declaração através do profeta Isaías, e o texto vai dizer que ele vira o rosto para a parede e começa a orar ao Senhor. E nós sabemos, irmãos, que a oração é essencial para a vida. Essencial. Você já parou para pensar que se você não ora, você não pede a ajuda de Deus, Ele não te ajuda. Deus é um Deus que nos respeita, muito contrário do que Satanás faz, que invade, que não pede licença, que interfere, é intrometido, é intrujão. Deus muito diferente, Deus pede licença, Deus aguarda o seu pedido, o seu reconhecimento de que você precisa dele. E diante dessa frase, diante dessa sentença dada por Isaías, o rei Ezequias vai e vira para a parede e começa a orar. Ele começa a falar com Deus, ele começa a se humilhar diante de Deus. Sabe por que os nossos planos, ou até mesmo os nossos projetos de vidas, eles fracassam? Porque nós não pedimos orientação de Deus. Nós primeiro nós tomamos a decisão, nós entramos pelo caminho do erro, e quando a gente está lá quase perdido, já fundo do poço, a gente grita: Senhor, me ajude. E tem gente que é tão orgulhoso que fala assim: eu não sei por que eu estou passando por isso, Senhor. Aí Deus fala assim: eu também não sei, você não me falou nada, você não conversou comigo, você não mandou um zap, você não falou nada, como é que eu vou saber? Nós às vezes atribuímos a Deus, irmãos, os nossos próprios fracassos devido à nossa falta de humilhação diante dele. Você pode pensar aqui comigo? Ezequias era rei de Judá. Deus vai chamar ele de príncipe do meu povo. E olha a atitude que ele tem diante da declaração e da sentença. Ele vira o rosto para a parede e começa a orar. Você tem orado? Tem falado com Deus? Você tem colocado Deus no controle da tua vida? Ou você tem sido enganado pelo seu próprio coração? Nós sabemos que aquelas pessoas que são adictas, né, tem compulsão em questões de droga, ela sempre busca uma justificativa para estar no lugar onde ela vai ter o acesso à substância. E é algo que nos tratamentos, nos trabalhos terapêuticos, tenta-se evitar isso. A gente chama de gatilho. Então assim, eu sei que se eu passar naquela rua ali, eu vou encontrar um indivíduo que vai me levar para usar droga. Mas eu falo: não, eu vou passar, eu sei que eu já estou bem, eu sei que Deus está comigo, mas eu vou. Mas ele sabe que lá no seu interior, ele realmente quer passar por aqui, para que ele possa encontrar aquela pessoa e fazer o que lá na sua alma tem grande desejo. Nós temos, irmãos, em muitas situações da nossa vida, nós agimos assim, como um adicto. Mas não adicto da droga, mas adicto do pecado. Nós, às vezes, facilitamos as coisas para o inimigo da nossa alma. Nós nos colocamos na presença do mal, nós não fugimos. A Bíblia diz que nós temos que nos afastar da presença do mal, mas a gente vai dar um pulinho, a gente está aqui, eu estou aqui, oi, mal, prazer, tudo bem? Nós nos colocamos às vezes como adictos, e isso, querido, faz com que a nossa vida, ela possa tomar um caminho diferente. Você já pegou o ônibus errado? Eu já peguei, né? Ou melhor, eu pensei que tinha pego o ônibus certo, dormi, acordei, parecia que estava em outro país, né? Onde eu estou. Já peguei trem errado também, pensei que era Santa Cruz, peguei o Japeri, né? Isso às vezes acontece, né? E a gente tem às vezes como voltar atrás. Pior que quando você vai com o dinheiro exato do ônibus e tu pega o miserável errado, né? E aí, como é que você faz, né? Então assim, na nossa vida, às vezes nós pegamos o caminho errado. Você sabe qual é a grandeza de Deus nisso tudo? É que Deus está pronto a nos perdoar e nos colocar no caminho certo. É como se Deus viesse para nós e falasse: ei, tu pegou o Japeri, miserável? Volta que teu trem é Santa Cruz.
Mas Senhor, eu não consigo sair daqui, eu não tenho mais o meu Rio Card, ele acabou o último crédito. Não tem problema, a minha graça vai te conceder mais uma passagem. Deus, irmãos, Ele é maravilhoso, e nós sabemos que nós temos que ter essa predisposição em orar e nos humilhar diante de Deus. Um rei fez isso, um rei. Imagine a gente, se um rei, um príncipe do povo de Deus fez isso, imagine gente. Nós precisamos ter essa predisposição. Outra coisa também que eu destaco aqui, irmãos, é a questão de que ele teve o que lembrar. Ele teve o que lembrar a Deus. Isso é muito interessante. E eu até queria ler esse texto aqui com os irmãos, no versículo 3 do capítulo 20. Mantém sua Bíblia aberta. Diz assim: Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Você pode perceber uma coisa? Ezequias teve o que citar diante de Deus. Olha, Senhor, eu andei nos teus caminhos. Senhor, olha, eu andei com fidelidade, eu fui fiel a ti. Eu sempre fui fiel a ti. É o que ele está dizendo. Eu fui fiel. Senhor, eu andei com meu coração íntegro, integridade de coração. É como se Ezequias estivesse dizendo: olha, eu tive honestidade com o Senhor, eu fui honesto, eu tive retidão, eu tive imparcialidade, eu tive honra diante do Senhor. Isso é integridade de coração. Mas assim, você pode perceber uma coisa comigo? Se essa palavra fosse para nós, e se nós estivéssemos agora de cara para a parede, o que a gente poderia dizer? O que você diria? Olha, Senhor, o Senhor sabe que eu sou humano, né? E até dia de hoje eu sempre escolhi o pecado. O Senhor sabe, né? Prepara que você vai morrer. Olha, Senhor, eu até me planejei para ir para a tua casa, porque lá no íntimo do meu coração, meus familiares sempre falaram para mim, pregaram, eu consegui ver a mudança neles. Mas sabe como é que é, né? Eu sou jovem, eu queria curtir a vida. Prepara o funeral, tu vai morrer. Sabe, Senhor, olha, por mais que eu tenha tentado, eu agora nessa minha oração eu não consigo lembrar de nada de bom que eu possa ter feito. Pode encomendar a coroa de flores, tu vai morrer. Irmãos, Ezequias vai mostrar para nós que Deus usou da sua graça, da sua misericórdia, também com aquilo que ele viveu. E aí mostra o cumprimento da sua palavra, que ele vai fazer a diferença daquele que serve a Deus, daquele que não serve a Deus, daquele que tem compromisso com Deus, daquele que não tem compromisso. Ezequias, ele fez menção de qualidades em sua oração. Senhor, eu andei de integridade com o Senhor, eu fui fiel ao Senhor, e isso com choro. O texto vai dizer que ele chorou muito, ele chorou muitíssimo. Ele estava ali colocando, não é que Deus tinha esquecido, não, irmãos, mas ele tinha o que dizer para Deus. O que temos hoje, se Deus pedir a nossa alma, o que temos para oferecê-lo? O que você tem feito? Isso vai fazer diferença, porque você tem dado ouvido à voz de Deus, ou os seus conselheiros não são de Deus? Será que nós temos conselheiros que não são de Deus? De novo negócio de igreja. Pelo amor de Deus, né? Nós temos hoje uma geração esquerdopata, né? Que tem tentado excluir Deus do gênero humano. E aí a gente só tem visto porcaria. As formas de manifestação agora não é mais cuspir, né? Eu não vou nem falar o que eles estão fazendo, que os irmãos viram. Pessoas formadas com pós-graduação fazendo pipi e cocô em foto, em plena Avenida Paulista, professora de criança. A que ponto, queridos, que nós podemos chegar se excluirmos Deus da nossa vida? Nós perdemos o senso de ridículo.
de ridículo. E assim, o que nós, irmãos, temos para oferecer ou para dizer? E eu vejo isso, queridos, aqui nesse segundo ponto, é que nós não podemos perder oportunidades. Não podemos perder oportunidades. Até, irmãos, eu posso falar isso porque eu me incluo sempre, até nos desafios que nós lançamos aqui da igreja, na parte da construção, qualquer outra atividade, há irmãos insensíveis, que nem um amém fala. Eu acho que se pudesse falava assim, não amém. Não amém. Vai dar errado. Bate na madeira, isola, né? Não é nem madeira, é vidro. Mudou o santo, né? Eu não quero nem participar, eu quero que dê errado. Insensibilidade vai mostrar e caracterizar, querido, sabe o quê? Um coração completamente perverso diante de Deus. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Se Deus falou para você fazer alguma coisa, faça, e faça com amor. Se Deus falou para você visitar aquela pessoa, visita com amor. Não dá desculpa para ir depois. Se Deus falou para você fazer tal coisa, ajudar alguém, abençoar a vida de alguém, não perca a oportunidade. Se Deus tocou no teu coração para convidar alguém, para evangelizar alguém, não perca a oportunidade. Porque no dia da angústia você vai poder também dizer: Senhor, eu te servi. Eu te servi, não é como se fosse uma afronta para Deus, uma cobrança de Deus, mas você vai trazer um bojo da sua vida, que você fez a diferença em muitas vidas, vidas que cruzaram o teu caminho e mudaram de direção, mas pegaram a direção certa. Oportunidade, queridos, que nós não podemos jamais perder. Ezequias falou: olha, Senhor, eu andei em inteireza de coração, eu andei em integridade, eu fiz. Se ele fosse alongar a conversa aqui, eu acredito que a Bíblia só citou essas palavras. E o interessante é que Deus, no mesmo pé, né? Isaías estava assim, ó: 1, 2, volta, Isaías. 1, 2, Deus manda te dizer que vai acrescentar 15 anos na tua vida, e ainda vai te livrar desse rei que está te perseguindo. Existia 2 temores na vida de Ezequias. Era o medo da invasão do povo estrangeiro e o medo da morte pela doença, que a Bíblia aqui traz como um tumor, um tipo de infecção de pele. E Deus fala: olha, eu vou resolver esses 2 problemas por causa de uma oração. Entendeu? Que talvez as dificuldades que nós estamos passando, as adversidades da nossa vida, podem ser resolvidas com uma simples, curvar de cabeça, uma humilhação diante daquele que tem o poder de fazer todas as coisas, daquele que te trouxe a existência, daquele que te deu vida. No mesmo pé, Isaías voltou e deu a mensagem para ele. Outra coisa, irmãos, também, nosso tempo é muito pequeno, a gente poderia falar mais aqui. Nós podemos perceber também que depois da palavra, Isaías manda Ezequias tomar uma pasta, né? Olha aí no versículo 7, por favor, do capítulo 20. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. Uma das coisas que nós percebemos também, queridos, que Deus trabalha também com o gênero humano. Tem gente que acha que Deus só pode se manifestar se tiver alguma coisa miraculosa, alguma coisa extraordinária. Por exemplo, essas cores das lâmpadas agora ficaram vermelhas.
Deus deu a palavra, Isaías, volta lá, Isaías, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos, e manda ele preparar uma pasta lá de figos, e manda ele passar no tumor, que ele vai ficar curado. Um relato de diretores de hospitais proibirem crentes e até mesmo pastores, porque visitaram enfermos e decretaram com suas palavras que o enfermo estava curado, e o enfermo não queria mais tomar soro, não queria mais tomar remédio, e trouxe um grande problema em hospitais. Sabia que muita gente tem confundido muitas coisas? Eu não posso dar ordem a Deus para Ele fazer o que eu estou mandando na hora que eu quero, porque se fosse assim, eu já tinha falado assim: Senhor, me obedeça, eu quero que o Senhor faça agora o coração do William normalizar. Já! Não é assim. Não é assim. A sensibilidade que eu preciso ter com Deus e a comunhão que eu preciso ter com Ele vai fazer com que eu saiba proceder no momento e na hora certa. E tem horas que Deus diz assim, Ele pode dizer 3 respostas para você. Sim, é o que a gente sempre quer, né? Espera, é o que a gente não quer ouvir, muito menos. Não. Porque Deus não é um boneco manipulável por nós, mesmo que você tenha toda a fé do mundo. Ele diz assim, tudo é possível ao que crê. Ele não está falando que Deus vai fazer tudo, Ele fala que é possível, mas Ele não fala que Deus vai te obedecer. A palavra aqui, queridos, mostra que Deus age no aspecto natural. Sabia que Deus cura também com remédio? Deus usa o médico também para te avisar de uma doença, para falar que você tem que comer menos gordura. É ministro de Deus. Deus usa os profissionais também. Ou você é tão espiritual que quando você tem uma dor de cabeça, você entra no jejum e na oração, ou você toma uma aspirina. Mas quando a gente vai no câncer, a gente quer curar na hora. Não é assim, irmãos. Nós precisamos estar inteiramente atentos à mensagem, à palavra de Deus, onde Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos, e Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Ele é o que dá a vida, Ele que tira a vida e Ele que prorroga a vida. Para quem ia morrer, ganhar 15 anos, ganhou na loteria, irmão. Eu ia morrer, meus planos tinham acabado amanhã, ou melhor, hoje, amanhã eu não tenho amanhã. Eu não tenho mais a sexta-feira. E aí vem um profeta e fala: Deus ouviu tua oração, Ele te deu mais 15 anos. Eu não quero nem olhar calendário. Eu vou viver aqueles 15 anos intensamente. Eu vou tentar recuperar todo o tempo que eu perdi com briguinha, com calúnia, com fofoca, com disse-me-disse. Isso serve para nós, na nossa casa, na nossa família, na igreja. Quanta gente fala tanta coisa horrível da igreja, irmãos. A igreja que te acolheu, que te orientou, que te ajudou, e você fala tanta coisa que chega no meu ouvido, que às vezes eu fico igual o urso do Pica-Pau, babando. Não é possível. Correndo da sala para a cozinha, não é possível. Mas eu entendo que talvez falta maturidade. E é uma coisa que a gente tem, queridos, que ter atenção, em último lugar, que essas oportunidades perdidas, elas serão para nós relembradas. Já pensou se você naquele dia dizer: perdoe-me, Senhor, porque eu permiti ser envenenado contra os meus irmãos. Que tempo precioso jogado fora. Que tempo que poderia ser aproveitado com outra coisa. Perdoe-me, Senhor. Não tem nada para citar como o rei Ezequias citou. Perdoe pelos pecados que cometi intencionalmente. Eu sabia o que eu estava fazendo e mesmo assim eu fiz. Perdoe-me. Perdoe-me, Senhor, pela minha negligência com a minha família e com a minha igreja. Perdoe-me. Quanto tempo eu perdi uma vez? Eu fui visitar um irmão. Eu faço visita, por mais que algumas pessoas dizem que eu não faço, mas eu faço. Agora eu boto até a foto para o pessoal ver, né? Então assim,
eu fui visitar um irmão muito tempo atrás, e o irmão falou para mim assim: eu estou aqui, entrevado aqui, eu queria muito te ajudar mais. Aí eu, Mas eu lembrei assim, mas teve muita oportunidade para ajudar e nunca quis, né? Mas eu queria. Aí eu, não, estou ouvindo, né? Ali, muito sensível, sabe? E eu peço a Deus para melhorar, para me restaurar. Eu falei, não, Deus vai te restaurar, porque eu quero te ajudar, eu quero estar ali contigo, eu quero estar ali na obra. Eu estou falando, Senhor, cura ele mais rápido, que eu estou precisando mesmo, né? Estou cansado, preciso de ajuda. E eu falei, não, mas Deus vai operar. E a gente orou, botei a mão, orou. Isso deve ter uns 7 anos atrás. E o irmão ficou bom. Né? Pronto, já estava. Eu acreditava que era esse templo que ele ia me ajudar. Eu não sabia que era a primeira congregação que a gente vai construir daqui uns 5 anos, porque nunca mais voltou. Nós, irmãos, uma das coisas que a gente precisa entender é que tem um texto bíblico que fala assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você não tenha neles contentamento. Você já viu uma pessoa idosa sem contentamento? Ninguém aguenta ela, nem ela mesma. Ninguém. Fica amargurado, sabe? A vida é ruim, chuta cachorro, bica gato, cospe nas crianças, sabe? Sabe por quê? Porque não lembrou do Criador nos dias que tinha força nos braços, no dia que tinha vigor, tinha saúde mental. Pegou, ficou sem lenço e sem documento na pista, e chuque para lá, e vai para cá, vai para lá, e aí veio os maus dias, e não tem nada que se lembrar, e a lembrança é, se eu voltasse atrás. Eu encontrei um amigo, ele já bem mais velho do que eu, também do quartel, e ele estava conversando sobre família, e ele é separado, né? Largou a esposa e ficou com a prima, né? As primas aí da rua, né? E ele falou assim: Martins, eu posso te confidenciar uma coisa? Eu falei, pode, até 2. Se eu tenho a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria largado a minha família. Hoje eu não vivo como eu gostaria de viver. Eu tenho uma condição financeira, mas eu não sou feliz. Será, irmãos, já parou para pensar quais as lembranças que você pode trazer quando chegar os maus dias? Como eu poderia ter feito mais para Deus. Quanto tempo eu perdi seguindo o meu coração enganoso. Você já parou para pensar? Porque quando a gente está num leito, por exemplo, eu já fiquei internado algumas vezes. Até lembrei o William na última visita. Lembra, William, que você foi me visitar há 5 anos atrás? Aí ele, lembro, né? Ele riu. Eu falei, agora é minha vez, eu que te vim te visitar, né? Brincando com ele, né? E até brinquei com ele, brincando, claro, a gente tem intimidade de falar isso, né? Eu falei, quem morrer primeiro, o nome da capela já vai estrear lá, né? Você tá o quê? Disputando comigo? Né? Aí morreu de rir, o coração normalizou. Eu falei, então tá bom, né? Tá ficando bom, precisa rir mesmo. Então assim, mas eu me lembro quando eu fiquei internado. Ali internado, tu fica sozinho naquela cama. Teve gente que morreu do meu lado, na cama que estava do lado. E a oração que eu fiz o tempo inteiro que eu estava internado é: Senhor, permita que eu saia daqui para eu te servir. Permita, Senhor, que eu tenha mais uma chance de poder te servir. Talvez seja isso hoje a incompreensão de muita gente. Por que Ele quer fazer tudo? Por que essa rapidez? Por que isso? Tá fanático pela obra, só pensa em obra. Sabe, as pessoas falam coisas que nem sabem. Tá obcecado. Essas pessoas que falam isso, se estivesse do lado de Noé, fala assim: larga de ser trouxa, Noé. Tu tá obcecado nessa arca, 120
119 anos construindo. Já pensou? E assim, o que nós vamos lembrar, queridos? Eu queria fechar minha palavra nessa noite. Se a gente pontuar aqui, o que eu posso lembrar da minha família? Eu aproveitei o tempo. Hoje eu dei banho na Catarina. Simone saiu, eu dei banho na Catarina, né? Quando eu tirei a fralda da Catarina, do número 2, ela pegou a mão, veio raspando assim. Aí, né? Aí fez assim. Falei, que isso, Senhor? Queima esse pecado, Senhor. Aí chapou a mão toda, né? Com o excremento dela, né? Tão bonitinho, faz um negócio tão feio, né? E aí eu fui lá, tirei a roupa dela e levei ela para o banheiro, dei banho, né? Momentos que ficam arquivados no nosso coração, nunca mais serão esquecidos. Talvez no futuro, se eu tiver talvez doente novo, ou se eu for embora, partir, Deus levar, eu vou lembrar disso tudo. Lembrar dessa quinta-feira, lembrar dos momentos que eu estive com os irmãos, nos buracos, momentos da família, momentos que eu tive na presença de Deus, nos trabalhos, muitas lembranças que vão fazer esses dias finais, dias de contentamento. Enquanto eu pude, eu fiz. Enquanto o Senhor estava me dando saúde, eu fiz. Agora encerrei a carreira, guardei a fé. Foi o que Paulo falou. Terminei. Encerrei a carreira, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Fica de pé comigo, por favor, queridos. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, por favor. Eu queria que você fizesse ou pensasse como que tem sido a tua vivência, a tua família, a tua vida, né? Nem todos aqui possam ainda ter uma família formada, mas você tem aproveitado os momentos? Ou você tem deixado passar esses momentos desapercebidos? Você tem gasto os preciosos momentos da tua casa com brigas que não levam a lugar nenhum, esquecendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Tentando mudar o seu marido a qualquer custo, a toque de caixa. Tentando mudar a sua esposa a qualquer custo. Deixa eu te dar um conselho, você não vai conseguir. Porque essa mudança só pode ser feita através de oração, através de comunhão com Deus, onde nós mudamos primeiro, para depois, com o nosso testemunho, mudarmos os outros. E essa obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Se Deus dissesse para você hoje, meu irmão, minha irmã, meu querido visitante, prepara a tua casa, porque vais morrer, o que a gente apresentaria para Deus? Põe a tua casa em ordem, porque você não vai viver amanhã. O que poderia inabilitar você de entrar no céu? Eu quero que você hoje se arrependa e largue isso da sua vida. Talvez você não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e isso impediria você de entrar no céu. Deixa eu te dar uma notícia aqui, que talvez mentiram para você durante a escola primária. Você não é a evolução do macaco. Você é a criação de Deus, segundo a imagem, conforme a semelhança de Deus. E o Espírito que Ele soprou em você é o Espírito que vai voltar para Ele. Mas para que possa voltar, você precisa receber a Cristo. Qual é talvez o pecado, o desvio, o trem errado que você tenha pego, que possa te inabilitar, que possa fazer dos teus dias finais, dias ruins, de amargura? Eu queria que você colocasse isso diante de Deus hoje. Eu queria desafiar você a mudar toda a perspectiva da tua vida cristã.
que você participasse mais, que você se integrasse mais, que você afastasse pessoas da tua vida, que tem te levado para longe de Deus. Se você não consegue trazê-los para perto de Deus, não os acompanhe, porque eles te afastarão de Deus. A Bíblia diz: deixe o ímpio os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá dele. É o que a Bíblia diz, querido. A Bíblia é uma carta de amor que te oferece o perdão do amor de Deus. E aqueles que têm rejeitado isso deliberadamente, têm vivido uma vida de frangalhos, de migalhas, uma vida de frustração, uma vida de derrota. A vida não vai para frente, a vida parou, nada dá certo, nada funciona. É porque Deus está te apontando algo que você não está conseguindo enxergar. Mas nessa noite Ele está falando com você, Ele fala a sua alma, e você sabe a decisão que precisa tomar. Eu queria te fazer um desafio. Se você tem algo a colocar diante de Deus, eu queria que você saísse do seu lugar e você corajosamente viesse aqui na frente. Eu queria orar com você. E esse momento eu não posso insistir muito. É um momento que você decide: eu quero. É o momento em que eu assumo diante de Deus: eu preciso do Senhor. Deus, sai do seu lugar, querido. Recebe a Jesus de novo na tua vida. Talvez você já perdeu o vínculo com Ele há muito tempo. Talvez o que restou da tua vida cristã só foi ser membro de uma igreja. Sai do seu lugar. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, mas há perdão, a graça. Deus injeta em nós força, fé, para fazermos pais melhores, mães melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, profissionais melhores. Você não deseja fazer isso? Vai esperar o amanhã? E se não existir o amanhã? E se não tiver a semana que vem? Para onde a sua alma vai? Isso não é terrorismo, é verdade. A decisão é sua. E que Deus possa abençoar você em toda a sua vida. Vamos orar, queridos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não tem nos deixado confusos, mas tem, Senhor, nos esclarecido. Todas as vezes que nós nos reunimos na Tua presença, Tu tem falado ao nosso coração, Deus. Tu tem falado, Tu tem nos avisado, assim como o profeta Isaías avisou o rei Ezequias. Tu tem também os Teus profetas no Teu tempo, nesse tempo, e Tu tem falado conosco. O Teu Espírito Santo tem bradado dentro de nós, anunciando que nós temos falhado. Nós poderíamos fazer por menos. Nós poderíamos aproveitar mais o tempo que o Senhor tem nos dado. Será que vai ser necessário nós olharmos para a parede, chorarmos diante de uma sentença, diante de um diagnóstico médico, para que a gente possa se voltar para Ti e se humilhar diante de Ti, Senhor? Será que vai ser necessário isso, Senhor? Se o Senhor nos dá a chance agora, e a oportunidade é hoje, de assumirmos esse compromisso e viver uma vida cristã sadia, feliz, em comunhão com os Teus filhos, em comunhão com a família, vivendo cada momento como se fosse o último momento, aproveitando todas as oportunidades para amar, Senhor, para demonstrar afeto, para Te louvar em todos os momentos. Eu quero apresentar, Senhor, parte da Tua igreja que está aqui, que ouviu a Tua voz. Aqui tem filhos, pais, mães, esposa, esposos, que se apresentam diante de Ti nessa noite, Senhor Deus.
Não sei, Pai, quais são os seus pedidos, mas o Senhor sabe muito bem o que eles agora, baixinho, ou até mesmo na sua mente, estão falando com o Senhor. Ó Senhor, atenda-os da mesma forma que o Senhor atendeu o rei Ezequias. Que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades familiares, necessidades afetivas, Senhor, necessidades conjugais, ó Pai, relacionais, necessidades eclesiásticas da congregação, da igreja. Que o Senhor possa aquecê-los, que o Senhor possa derramar sobre eles, ó Deus, mais e mais de Ti, Senhor, derramada a Tua porção dobrada do Teu Espírito Santo, que eles possam sair daqui nessa noite, meu Deus, com um calor e um fogo e uma vontade de Te servir, cada momento de suas vidas, Senhor, cada momento, cada minuto, cada programação, cada atividade, cada momento, Senhor, que foi nos dado, que nós possamos Te servir, meu Deus, e abençoar todas as pessoas que estiverem à nossa volta, a começar na nossa casa, Senhor, na nossa família, com os nossos filhos, amando-os, abraçando e deixando as críticas, ó Deus, que tanto endurece os seus corações. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa a Tua igreja. Essa é a oração que nós Te fazemos nessa noite, com o perdão, ó Deus, dos nossos pecados, e com a certeza de que o Senhor ouviu cada oração, cada decisão que foi colocada aqui diante do Senhor. Muito obrigado. Assim Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa sobre a Rocha. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado.